paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui nessa tarde maravilhosa para mais uma edição do programa Restaura Mulher. Restaura Mulher é a realização do Departamento da União Feminina, que tem como superintendente diaconisa Gladys Machado. Nossa igreja está situada na Avenida Farrapos 312, bem próximo ao centro de Porto Alegre. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. E nessa tarde maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, nesse dia 25 de dezembro, é com muita alegria que estamos aqui, felizes com Jesus, para juntos agradecermos ao Senhor por esse dia em que no mundo nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. Não sabemos, né, irmãs, que dia realmente Jesus nasceu, mas temos um dia para nós, então, homenagear a Jesus e louvarmos ao Senhor por essa dádiva tão maravilhosa que o Senhor Deus Pai nos presenteou. Então, Jesus é um presente para a humanidade, é o maior presente que o Senhor deu a todos nós. E neste momento nós queremos também saudar, bem-vindo você, amado ouvinte, que você tenha um bom momento conosco nessa tarde maravilhosa. Queremos também saudar as nossas irmãs que estão conosco, irmã Fátima, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Ione, paz do Senhor, irmã Cleonice e a irmã Radassa. Pode. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Ione, paz do Senhor, irmã Fátima, paz do Senhor a todos os ouvintes, a irmã Dácia, a irmã Valquíria, que está lá nos ajudando aqui no programa. Uma bênção estar com as irmãs. Glória a Deus. É uma alegria, irmã Ione, nesta tarde tão especial. Nós estamos aqui nos estúdios, né, juntamente com as nossas convidadas especiais, porque é um dia especial. E você, querido ouvinte, é a razão de nós estarmos aqui. Com muita alegria que nós estamos aqui para deixar o teu final de tarde alegre, cheio da presença de Deus. E nós cremos que o Senhor vai agir de uma forma toda especial no coração de cada um, na emoção de cada um, te trazendo um alento, te trazendo um espírito de esperança, de alegria, de gratidão a Deus, porque nós estamos felizes por tudo que o Senhor realizou durante todo este ano, irmã Ione. Vitórias, foram um ano de batalhas, mas e muitas vitórias que Deus nos concedeu. Deus concedeu vitória para a irmã Cleonice e sua família. E nós queremos desfrutar juntamente com você, na tua companhia, querido ouvinte, que é a razão de estarmos aqui. Estes milagres, estas bênçãos, a irmã estarão testemunhando, estarão adorando a Deus juntamente conosco. Então, eu te convido, não saia daí, fique conosco esses minutos, que com certeza o Senhor vai abençoar a tua vida de uma forma toda especial. Glória a Jesus. Neste momento, antes de nós iniciarmos no momento de louvor, de mensagem, vamos fazer uma oração a Deus? Vamos, em nome de Jesus. Vamos orar então, irmã Fátima. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor maravilhoso, nós louvamos, estamos diante de Ti, Pai, Senhor. pela tua bondade, Aleluias, Senhor, na pela tua dependência misericórdia, total do Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E convém que o Senhor cresça e nós diminua, que eu diminua, Senhor. Em nome de Jesus, e Teu nome seja glorificado. Nós pedimos, Pai, nesta tarde de Natal, Senhor, que o Senhor venha abençoar as famílias, os lares, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão entristecidos, quem sabe, porque não puderam presentear, Senhor, os seus queridos, os seus netos, seus filhos, Pai. Mas Deus, consola o coração, mostra, Senhor, que não é tão necessário isto. Importante é estarem juntos, com saúde, desfrutando de uma comidinha diferente, desfrutando, Senhor, da companhia de suas parentelas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, dirige todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Antes de nós ouvirmos o primeiro louvor, vamos então fazer uma meditação de uma reflexão? Vamos lá, vamos lá. Nós temos aqui uma reflexão cujo título é Presente Frágil. Nós vamos basear uma leitura de Lucas 2, de 1 ao 7, né?
Diz assim: graças a Deus por esta dádiva tão maravilhosa. Você pode abrir aí a sua Bíblia e vamos juntos desfrutar desta mensagem tão preciosa. Quando damos um presente frágil, a palavra frágil é escrita com letras grandes na caixa, porque não queremos que ninguém danifique o que está no seu interior. O presente de Deus para nós veio no pacote mais frágil, um bebê. Às vezes imaginamos o dia de Natal como uma bela cena, num cartão sazonal, mas qualquer mãe pode dizer que não foi assim. Maria estava cansada, provavelmente insegura. Jesus era o seu primeiro filho e ele nasceu nas condições mais insalubres. A mãe o envolveu em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:7. Um bebê precisa de cuidados constantes. Eles choram, comem, dormem e dependem dos seus cuidadores. Os bebês não podem tomar decisões. Nos dias de Maria, a mortalidade infantil era alta e as mães frequentemente morriam no parto. Por que Deus escolheu uma maneira tão frágil de enviar seu filho à Terra? Porque Jesus tinha de ser como nós para nos salvar. O maior presente de Deus veio no corpo frágil. O maior presente de Deus veio no corpo frágil de um bebê, mas Deus assumiu o risco porque Ele nos ama. Sejamos gratos hoje por esse inigualável presente. Glória a Jesus. Deus, que coisa Que coisa maravilhosa. Nós temos aqui, então, em Lucas capítulo 2, né, irmã Fátima, que nós temos aqui sobre o nascimento de Jesus Cristo, que nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não haveria lugar para eles na hospedaria. Glória a Deus. Que lindo. Que plano, que projeto maravilhoso que o Senhor fez, né? E vemos aqui que a obediência, assim, a simplicidade de Maria e de José, né? Eles ouviram a voz do Senhor e receberam, dizendo: eis-me aqui. O Senhor falando com Maria, né? Sê comigo neste momento, mas eu quero fazer a tua vontade. E vimos aqui, né, irmã Fátima, que nessa leitura nos fala que não havia um lugar para Jesus nascer. Que coisa, né? E sabe que hoje ainda continua, muitos estão rejeitando e não estão aceitando que Jesus venha nascer na sua vida, na sua casa, junto da sua família. Muitos rejeitam Jesus. É verdade. E eles não tinham nenhuma condição, né? Nenhum Sim. preparo, porque as mamães têm aquele tempo de preparo, arruma o quartinho, a meinha, o dia que vão levar, vai pegar no hospital, a roupinha que vem, a mantilha, enfim, Jesus não teve isso, Não teve né? esse No preparo. lugar mais insalubre, enrolado em panos, né? Porque não Sim. havia lugar. Porque não Aleluia. havia lugar. Desde o início foi na humilhação. Foi Desde provado. o início foi provado. É né? verdade. Num momento que a mortandade era grande, né, naquela época. Sim. Nós lemos aqui neste relato, nessa pequena reflexão, mas Jesus nasceu. Jesus nasceu. Nasceu. O Glória a propósito Deus. de Deus se cumpriu e nos diz porque Deus escolheu uma maneira tão frágil de enviar seu filho à terra, porque Jesus tinha de ser como nós para nos salvar. O maior presente de Deus veio num corpo frágil de um bebê, mas Deus assumiu o risco porque Ele nos ama. É verdade. Glória a Jesus. E nós temos aqui, para completar a nossa
palavra nesta manhã, irmã Fátima, em Lucas 2, 25 até o 33, diz assim, o cântico de Simeão. O Senhor já tinha preparado todas as coisas, né? Até que iria apresentar Jesus no templo. Diz assim, ó, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Redentor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Glória a Aleluia. Jesus, que maravilha. Então, o Senhor ali cumpriu o desejo de Simeão, de conhecer o Salvador, né? E então, ali ele descansou no seu espírito, né? Porque ele estava vendo ali a luz que o Senhor enviou ao mundo. E, nesse momento, o Senhor usou Simeão para entregar uma mensagem para Maria, para preparar o caminho, aleluia. E diz assim, e estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meu Deus, meu Jesus. Essa foi a mensagem que Maria recebeu ao apresentar Jesus ao templo. É um preparo já, né? Que coisa, né? Glória a Deus, Glória para a Jesus. salvação. Glória a todos. Jesus. E o Senhor não fará nada sem antes revelar, né? O Senhor não fará nada porque Ele nos ama. O seu cuidado é constante. O Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Jesus. A gente sabe que teríamos muitas coisas para falar, tão maravilhosa deste dia tão especial que foi o nascimento de Jesus. Mas hoje a gente está aqui com umas convidadas e a gente precisa aproveitá-las, a gente precisa ouvi-las. E a gente sempre costuma ouvir um louvor, né, irmã Ione, no início da programação. Mas nós vamos conversar um pouquinho aqui com a irmã Cleonice e nós queremos saudar nossos irmãos que estão conosco. Hoje nós não temos participações porque nós estamos gravando essa programação para presentear você com este programa especial. Mas vocês são todos bem-vindos, nós estaremos orando e cremos que Deus vai tocar na vida de cada um. O Senhor vai abençoar, o Senhor tem seus meios de abençoar a vida de cada um de uma forma especial. Aleluia. Deus abençoe a irmã Cleonice, muito bem-vinda conosco aqui. A gente convidou ela e tivemos uma aprovação do Espírito Santo, e eu creio que ela também teve, né, no seu coração. E nós queremos que a irmã se apresente, então. A irmã é esposa do pastor, morava em Caxias, e pode falar um pouco mais, irmã. Paz, irmãs, Deus abençoe todos. É muita alegria estar aqui. Eu tive em outros momentos na Rede Mundial, na oração, alguns anos atrás, né? E todas as vezes que a gente vinha, era uma experiência muito linda da parte de Deus, né? Então, eu estou muito feliz com Jesus por estar congregando na sede, estar perto de vocês, das irmãs, né? Que eu possa aprender cada dia mais, né? Eu sei que Deus tem algo novo, é um ciclo novo, né? Que se encerrou um e se iniciou outro na minha vida. E eu quero servir o Senhor com aquele primeiro amor. Aleluia. Glória a Jesus. E eu tenho pedido ao Senhor isso, que Ele recupere em mim, né? Aquele sentimento lá do início, quando a gente aceitou Jesus, tinha aquela força, aquele ânimo, a gente diria aquele pique para fazer a obra de Deus, né? Glória a Jesus. E eu sei que o Senhor vai fazer, né? Eu sou esposa do pastor Lucas, né? A Dácia, minha filha primogênita aqui atrás. Depois ela vai cumprimentar os irmãos também. Estou com a pequena, a Axa também está ali. E as duas são um milagre de Deus. Exato. Glória a Deus. A Dácia é o primogênita. Eu tinha perdido 3 nenês antes dela.
Então, realmente, eu não podia gerar, né? Então, eu gerei até os 4 meses o último nenê, né, que eu perdi. Mas tudo Deus permitiu para um fim, para um propósito, né? Deus, através da ASA, me curando, me fazendo de mulher estéril, até Deus me deu um louvor, né? E eu coloquei, de mulher estéril faz filho então gerar. Deus fez esse milagre na vida dela, através dela veio, né, muitas bênçãos de Deus. Um filho sempre traz muitas coisas de Deus para nós, me ensinando, né? Aleluia. E depois a Axa também, né, veio para ser irmãzinha dela, para ser companheira dela. Mas Deus também quis nos provar, nos ensinar. Então, cada filho tem a sua história, tem o seu ensinamento, né? E Deus está nos moldando a cada fase, né, irmã? Glória a Glória a Deus. Jesus. Glória a Jesus. O Senhor tem o meio de trabalhar conosco e nos abençoar, né? Numa outra programação, a gente falando sobre... Às vezes, a gente passa pelo deserto e é necessário passar por um deserto, né? E fala nos Salmos, né? Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Mas o Senhor sempre deixa aquela marca na nossa vida, a marca do milagre, a marca da resposta. Glória a Deus. Aleluia. Oh, E aleluia. colocando um cântico novo na nossa boca. Glória. Não é? Aleluia. E eu também, irmã, eu confesso para a irmã que eu também tenho pedido para Deus, Senhor, eu preciso daquele renovo, eu preciso de algo Oh, novo. aleluia. A gente finda um ano, né, meio com a bateria meio fraquinha já, foram batalhas, mas o Senhor com certeza vai nos renovar Aleluia. neste final de ano. Glória a Jesus. Mas queremos, irmã, então que a irmã adore a Deus, louve a Deus. Eu não sei se com esse louvor que a irmã mencionou aqui. Eu sei que a irmã também tem um de gratidão, né? Amém. Antes de nós falarmos um pouquinho do milagre que aconteceu na vida da Axa. É verdade. Então, a irmã, fica à vontade. Irmãos, nós estamos aqui hoje ao vivo, com uma creche aqui, né? Está o meu neto aqui, está a Axa, está a Radassa, que já é uma mocinha. Amém. Mas nós estamos aqui glorificando a Deus e nos sentimos bem à vontade, porque Aleluia. ao vivo é bem assim, né? Então, as irmãs vão se movimentar um pouquinho, a irmã vai tocar o seu violão, quer cantar primeiro com o playback, fica à vontade, Amém. irmã. Eu Glória quero a uma Deus. sentir aí de... Eu acredito que nós vamos cantar com um playback primeiro, pode ser? E eu quero convidar a Axa Raquel. A Axa Raquel, ela vai vir aqui, vai acompanhar a gente, né? Que esse hino, na verdade, irmãs, Deus tem feito grandes coisas, né? Deus falou para mim que com ela seria um milagre progressivo, porque é cada detalhe, é cada dia, e muita coisa Deus já fez. Ela está aqui, vem aqui. Ela vai sentar aqui pertinho da mamãe, vai cumprimentar os nossos ouvintes, os irmãos. Cumprimenta. Boa tarde, meu nome é Raquel. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor agora. Pode usar esse meu microfone aí, a Axa pode usar esse aqui. Aí. Aí. Um pouquinho mais longe. Tá. Aí. Glória a Deus. Senhor, irmãos. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas.
dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não, não, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, traz em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, paz de aço, soldado, faz o mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, paz de aço, soldado, faz o mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluias, glória a Jesus. Quem sabe você está aí com um sentimento no seu coração, um sentimento de não ter conseguido, de não ter atingido os teus objetivos, não é verdade? Porque a gente é ser humano, a gente quer arrumar a nossa casinha, a gente quer dar um presentinho para uma amiga, e às vezes as condições não dão. Mas em tudo isso o Senhor está, né, nos trabalhando, nos desprendendo dessas coisas, mas a gente quer trazer algo de esperança para você. Aleluia, o Senhor dá vida ali no sepulcro, o Senhor dá vida, o Senhor traz a vida. Aleluia, irmã Ione, que coisa poderosa é o poder do nosso Deus, irmã Ione. É verdade, eu estava meditando que, quem sabe, existe alguma mãe triste hoje, né? Porque não pôde, quem sabe, fazer algo para alcançar o seu filho, ou até mesmo sua família, reunir a família. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é adorar ao Senhor juntos, Glória a Jesus. né? Dizer como não há nada melhor do que o Senhor. Glória a Jesus. Não há nada melhor, irmã Fátima, do que um presente, do que uma roupa nova. É a presença do melhor. Senhor. É a melhor coisa que podemos ter. Glória a Jesus. Não há Aleluias. nada melhor. Não há nada melhor. Glória a Jesus. Que você possa sentir isso aí na sua vida, alegrar o seu coração. Não há nada melhor, nada substitui. É verdade. Glória a presença Jesus. do Senhor. E nós sabemos que no momento que se passa, antes do milagre, né, irmã Cleonice, a gente sofre, a gente chora, a gente fica com a fé vulnerável, né, irmã Cleonice? A senhora pode relatar um pouquinho aí
da história da AXA. Ou a senhora quiser falar aí o que Deus tocar no seu coração. Aleluia. Sim, irmã, é muito, no momento, eu digo que é o caminho do milagre, né? Até tem um outro louvor que Deus me deu sobre isso, que foi bem no dia. Apenas creia, foi o louvor que Deus me deu quando eu comecei a orar. E o médico deu o diagnóstico. Eu tinha feito campanha de oração, de jejum por 6 meses, irmãos. Foi meio ano orando, pedindo a Deus uma resposta, o que ela tinha, né? E às vezes a nossa fé, como a irmã falou, é provada, porque eu fiz tudo o que deveria ter feito, que era orar, buscar. Mas Deus falou para mim, isso que ela tem é para minha glória. Glória a Deus. Naquele momento, ela tinha 2 anos e meio quando foi diagnosticada, hoje ela tem 9. Então, naquele tempo, né, que eu recebi aquele diagnóstico, eu vim no carro e eu me recordo, irmã Ione, que como ela sentava atrás, ela não estava entendendo nada, até porque, né, ela tinha dificuldade, não falava, então ela só alguns gritos, algumas coisas ela expressava, mas nem mãe eu tinha ouvido falar, nem mamãe. Então, foi aos 4 anos que Deus curou ela. A língua dela foi destravada. Que ela tinha o diagnóstico de autismo, né? De autismo. Ela foi diagnosticada com autismo do nível 3. Né? Eu tenho tudo guardado, os documentos, os laudos, tudo. Porque ela era agressiva, ela mordia, ela não parava. Né? Então, eu não tinha... No momento, as irmãs que congregaram, nós via como era a minha vida. O pastor, às vezes, estava no púlpito atendendo um culto e eu tinha que sair com ela gritando, chorando, mordendo o meu braço. Que teve uma época que eu tinha hematomas. Aqui, porque ela, somente com a mordida, ela se acalmava. Depois eu fui descobrindo. Sim. Aí o som também, né? Eu não sabia que o som era o problema para ela. Sim. E um dia eu me recordo que eu botei ela no fraldário e eu disse minha filha, e estava em consagração por ela. Eu disse, Senhor, me mostra o que essa criança tem. E na minha falta de compreensão, eu não sabia o que eu estava lidando ali. Aí eu botava a mão na barriguinha, não era, via se era fralda, não era mamar, porque ela já tinha mamado. Aí eu encostei no ouvido, daí eu encostei assim no ouvido dela, ela foi parando de chorar, irmã. Daí eu achei, meu Senhor, será que ela está com infecção no ouvido, alguma coisa? Daí eu olhei com o celular, a mãe, né, ela vai lá, olhei, não era. Daí eu botei a mão, ela parava. Eu tirava a mão, ela continuava. Aí eu percebi que era um barulho. E dali que Deus começou a me mostrar, passo a passo, né? E dali em diante, depois, foi uma batalha, né? Não digo para as irmãs que é fácil, porque não é. Imagina na obra, né, irmã? Sim. A gente sempre teve a nossa vida envolvida na obra, nas congregações, nos trabalhos. E naquele momento eu não estava cuidando, graças a Deus, era um momento que eu estava só cuidando dela. Né? Então, não estava trabalhando na igreja, assim como a liderança. Teve um tempo de cuidado para ela. Mas tudo que Deus permitiu a gente viver, eu pude sentir na pele o que é a dor de uma criança não se alimentar, a dor que é uma criança ter crise e tu não poder fazer nada a não ser orar, que é tudo, né? Encostar nela e acalmar ela da melhor forma possível. Muitas vezes dormir com ela assim, ela com as perninhas para cá, eu apertar ela, orar e repreender, e todo mundo dormindo e eu não dormindo e ela também não. Então eu não sabia o que era dormir mais. Então eu disse, já que eu não consigo dormir, eu vou entrar para as campanhas das madrugadas. E assim Deus me desenvolveu a orar nas madrugadas. Glória a Jesus. Para a glória de Deus. Hoje ela se adaptando aqui, nós vamos para 5, 6 meses, né? É o que ela leva. Hoje, graças a Deus, ela conseguiu dormir uma noite inteira, mas assim, foram noites de 3 da manhã ela acordava, mesmo tomando medicação. Mas Deus está agindo. E eu vejo assim que tudo isso para a glória de Deus. Né? E o dia do diagnóstico foi o dia que ela olhava para mim, ela não falava, nem mamãe, nada, mas ela sentia. Então, ela tinha empatia, ela via que as minhas lágrimas caíam no carro e eu não podia desmoronar. E quando ela fez isso, que ela secou assim as minhas lágrimas, assim, eu olhei para ela, no olho dela, o olhar dela me falou muito, sabe, irmãos? Deus usou aquela situação e naquele dia, o Espírito Santo, através dela, disse assim, apenas creia. Aleluia. E ali, naquele momento, eu disse, Senhor, é difícil crer num momento desse. Porque a gente vê Deus curar, né? O pastor, meu esposo, orar por cura por outros irmãos em enfermidades. E a gente se questiona, nem a nossa cura. Mas aí Deus veio, disse, é para minha glória, tu não vai entender agora. E está sendo assim. Deus está nos ensinando essa aqui também, né, irmã? Ela
tá aprendendo, né? Que não é fácil, né? E Deus usou muito a vida dela. Então, todas as vezes que ela tinha essa dificuldade de se expressar, esta me ajudava a entender. Muitas vezes eu não entendia, né? Glória a Jesus. Então, eu quero ser grata ao Senhor por tudo, por estar aqui, como falei. Glória a Deus. Desse intervalo do estudo que o Senhor me deu, essa porta Deus abriu. Não foi algo que eu quisesse por conta de eu querer, mas eu vi que Deus, né, preparou todo esse caminho e me abriu uma porta hoje para mim estudar referente a isso, exatamente isso que ela, né, para poder ajudar outros pais, outras famílias. Glória a E Jesus. poder lidar com ela, porque Deus falou assim para mim, quando não tinha um profissional, que é o terapeuta ocupacional, para ela no SUS, 2 anos e meio de espera. E ali a gente precisou, né, pagar uma consulta, ir atrás, e são 5 especialistas. E terapia ocupacional é fundamental para que eles tenham uma vida normal, sem a medicação, né, irmã? Eles recuperem, ou eles aprendam, né, modular comportamentos em lugares. Né? Então, Deus falou para mim, olha, se tu não se colocar, os filhos das trevas vão ocupar os lugares que era para os meus servos estar ocupando. Naquele dia que eu estava em fila de espera, esperando o atendimento, Deus falou comigo sobre isso. E naquele dia me veio um temor, porque eu estava orando, e eu disse, Senhor, prepara o profissional que vai cuidar dela. Senhor, porque às vezes, né, irmãos, às vezes cai na mão dos ímpios, ensinamentos errados, coisas que... E Deus falou para mim assim, te coloca. Te coloca. E aí eu vi a voz de Deus me chamando. Então, Glória por isso a que Jesus. hoje eu estudo, é meio contraditório ao que não entenda o chamado, diz assim, meu Deus, estudar agora, fazer isso agora, mas é a porta que Deus abriu. Deus vai abrir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nós aqui na sede internacional, o Deus tem dado para o pastor Humberto, né, uma revelação de... Nós temos uma sala sensorial hoje, né? Glória a Deus. Nós cremos que Deus está preparando escolas Glória para o Ministério de Restauração e Deus está levantando profissionais nesta área, né, irmã? Então, Deus tem suprido todas as necessidades e nós somos alegres, felizes por ver o milagre que Deus realizou. Não sei se os irmãos entenderam. A Axa, que estava aqui louvando, juntamente com a irmã Cleonice e a Radassa, ela não verbal, ela não verbal, ela não era verbal. Então, Deus, olha o grande milagre. Então, para Deus não é impossível. A tua situação, eu não sei que você vive Glória hoje, a Deus. nesta tarde, irmã Ione. É verdade. Mas para você pode ser impossível. Está difícil, mas para Deus não haverá impossível. E eu estava esses dias com a irmã Cleonice, nós estávamos no lar dos idosos e ela falou algo que me chamou a atenção, de que forma foi que Deus até falou com a própria mãe, através dela, da Radassa, né? A irmã poderia contar, a irmã trabalhava como Eu era professora. Isso, irmã. Eu era professora da escola bíblica na congregação Vila Rica. Era uma congregaçãozinha dentro de Gravataí, mais assim, bem assim, carente, né? Uma congregação em que tinha crianças bastante necessitadas. E ali eu estava dando aula, nós se dividia com a irmã Vitória, a esposa da irmã Eliezer, uma amigona, uma serva de Deus que Deus me deu. E a gente se revezava. E naquele dia eu fui da escolinha. Só que eu já estava muito exausta, cansada, né? Então isso cansa muito, é uma canseira. É como se a gente estivesse sempre numa guerra, irmã. O cansaço que uma mãe atípica, um pai atípico passa. E naquele dia eu procurei fazer tudo o que pude, orei, busquei a Deus uma orientação para a escolinha e trouxe um tema referente àquele que era sobre as muralhas de Jericó. Levamos os legos aquelas para eles montar e cada um ia fazer o seu. E eu me recordo que daí ela ama, né, as léguas, e ela começou a incomodar um pouco uma criança e outra. Eu digo, Senhor, eu acho que o Senhor está me dando um sinal de que é a última escola, eu não vou dar mais escolinha, não tem como. Ela não para. Só que daí, quando eu disse assim, ó, é a última escola que eu vou dar. Naquele momento eu peguei e fui apresentar com as crianças. E toda vez que era para nós apresentar, eu tinha que levar ela no braço, mas ela se batia, chorava, me mordia. Como eu falei para as irmãs, a mordida era o que acalmava ela, mas eu tinha que suportar. Aí eu me preparei lá na frente com as crianças. Quando eu estava indo, que eu estava chegando pro corredor, eu senti uma mãozinha apertar a minha mão, irmã Fátima. Aquela mãozinha eu conhecia, quem era aquela mãozinha.
E eu disse assim, meu Deus, alguma coisa Deus está fazendo aqui, porque não fui eu que levei, não fui eu que, né, segurei ela, mas ela, de espontaneidade, pegou minha mão e foi. Parou no corredor, parei no corredor, não quis nem olhar para ver que era ela, mas era ela. E Deus ali já estava me dando uma enorme de uma vitória. Só o fato dela ir sem eu levar ou segurar a irmã. Ali Deus já estava me dando vitória. Quando eu vi, irmã, ela se posicionou do lado de todas aquelas crianças. A segunda vitória, ela rompeu. Deus foi agindo que ela rompeu a questão do contato visual. Ela não tinha, né? O contato visual, então não tinha como ela ficar por muito tempo. Ela saia correndo. Eles não suportam o contato visual, as pessoas olhando para eles. Mas ela parou. E quando ela parou, ela tinha os movimentos de estereotipia, né? E ela fazia os movimentos que eram movimentos assim que nem eu dizia o TikTok. Ela ia para frente e para trás, ia para frente e para trás. E mexia as mãos assim. E foi. Mas ela ficou. E ela estava compensando a dificuldade. E ela estava vencendo ali. Deus estava curando ela mais uma vez. Glória a Deus. Contato visual e enfrentar um público. Ela estava sendo Deus fazendo todas as etapas ali. Eu já estava muito feliz com Deus. E comecei a adorar a Deus. E esqueci de tudo, de luta. E comecei a adorar a Deus e adorar a Deus. E começamos a cantar. E lembro, os irmãos, que eu falei que eu nunca tinha ouvido ela me chamar de mamãe. Ela já tinha 4 anos. Começamos a cantar essa aqui me ajudando com as crianças, que ela era minha ajudante. Aí as crianças adorando a Deus com um louvorzinho lá sobre o Neemias, né, sobre as muralhas de Jericó. E aí, daqui um pouco eu ouço, irmã Fátima, nos interrompendo, não, mamãe, esse não. E aí eu abri o olho, eu quase que desmaiei, eu digo, Senhor, mamãe. E quando eu ouvi Deus dando para ela a fala, a língua desenrolando, e ela dizendo, não, mamãe. Porque ali tinha uma criança, os irmãos que passam por fonoaudiólogo, esse especialista, sabe que é passo a passo. Ali Deus estava dando, a língua dela estava sendo destravada, os sons, a voz, a fala. Então Deus estava operando um grande milagre na minha frente. Porque Glória a Deus. Ele é Deus. Glória a Jesus. Imagina, irmão, se eu não tivesse ido nessa escola bíblica, irmã Fátima, se eu não tivesse dado aquela escola, ou se eu não tivesse ali, eu teria perdido o meu milagre. Por isso, hoje o conselho que eu dou para os pais, por mais difícil que seja, não deixe de estar na igreja. Mesmo que seja a condição pior, que tu possa dizer assim, não para, ou está dando crise. Hoje nós temos sala, mas nós não tínhamos sala sensorial. É verdade. Então, o que nós passava naquela congregação? Eu ia com ela lá para o canto da rua, tinha um cantinho de luz, um poste de luz, e ali eu ficava até ela se acalmar. O culto andando, e não tinha, e era só Deus. E recurso a gente não tinha, a gente não sabia o que fazer. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Glória eu dizia, Senhor, eu estou mais um culto aqui. Né? Tanto que depois me deu até uma hérnia de tanta força que eu fazia para conter ela, de não se jogar no chão, ou se atravessar a rua e tal. Mas, para a glória de Deus, o Senhor fez. Glória a a Jesus. Fazendo glória a Jesus. Milagre. Glória Que a maravilha. Deus. Aleluia. E uma coisa que me chama a atenção, a inclusão precisa acontecer conosco, que somos os familiares das crianças com autismo, com outros transtornos. E a irmã passou por isso, né? E agora você, quem sabe, passa por essa dificuldade. Ai, mas o que eu vou... Não posso ir na igreja, não tenho condições. Aqui está um povo disposto a praticar verdadeiramente a inclusão. Temos esse espaço ali da sala sensorial, temos profissionais que podem ajudar você. A igreja está aprendendo a ter este olhar, a ter esta acolhida com as famílias, irmã Cleonice. E isso é importantíssimo, irmã Cleonice. Verdade, irmã Fátima. Eu vejo assim que na hora assim que a gente vive, a fase que a gente está vivendo, né, das dificuldades, que é as rigidezes que eles têm, a rigidez no sentido de mudança de ambiente, som, mas no momento que Deus vai nos ensinando, a gente vai ajustando. E o Espírito Santo, Ele é o melhor e o maior terapeuta. Aleluia. Era Ele que me ensinava, irmã, as estratégias, porque eu não tinha um familiar, alguém que pudesse me dar as instruções. Eu não tinha, era só nós e Deus. Mas eu me lembro que o Espírito Santo dizia assim, faz isso, e usa isso. E eu me recordo que eu não tinha, às vezes não dava, o recurso era pouco de comprar massinha, mas chega um momento que eles cansam e não querem mais aquilo. Eu disse, Senhor, o que eu faço? E até que o Espírito Santo me ensinou com ela
o que daria certo. Uma coisa barata, eu ainda falei. A forma de gelo. O gelo, quando ela ficava desorganizada e tal, ela pegava em casa, né, o gelo e ela mesma se autorregulava. Ela já sabia que o gelo, a textura do gelo, ela encostar e o gelo girava. Então, quando o gelo derrete, fica fazendo assim, né? Os copinhos de gelo. Sim. E fica, então, tudo que era em ciclo, coisas simples. Um prato de farinha de trigo, irmã. Trigo não, de milho, uma forma. E era o que eu tinha, o recurso que eu tinha. E se ela encostasse na farinha ali, naquele momento, ela ficasse ali, ela escrevia as letrinhas. Então, são recursos que Deus usava, né, irmã? Glória a Deus, que coisa linda, Coisa né? linda. E acalmava maravilhosa. ela. Acalmava ela. Glória a Hoje, Jesus. o que acalma muito ela gosta muito de alguns louvores que ela fica. Então, eles gostam de uma coisa e é só aquilo, né? Então, ela está ouvindo agora um inglês que fala sobre olhe para a cruz. Então, tudo que fala, e importante é que depois que ela começou a ler a Bíblia, ela aprendeu a ler na Bíblia. A leitura dela seria um milagre também, né? Porque eles não compreendem como a gente, né? Tem que ter sentido cada coisa. Muitas figuras, mas a Bíblia, a palavra de Deus, as minhas duas avós aprenderam a ler na Bíblia. E eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que pode fazer ela aprender a ler também. Glória a Deus. E Glória ela a aprendeu a Jesus. ler na Bíblia. Pra glória. Glória a Jesus. Que maravilha. Motivos grandes, temos muitos para agradecer, Aleluia. né? E nós vamos ouvir, então, Aleluia. nesse momento, gratidão. Amém. Vamos Glória a ouvir o Deus. gratidão. A irmã vai tocar Glória a o seu Deus. instrumento. E você, querido ouvinte, vai desfrutando dessas bênçãos. Esse ambiente está tão agradável, irmã Ione. Está tão maravilhoso estarmos aqui juntas para adorar a Deus. Glória a Jesus. Irmã Fátima, esse violão aqui que eu tô é do meu papai. E eu Glória a pedi Jesus. emprestado para ele. E foi aqui que eu aprendi a tocar. Daí ele tem um zelo, ele mandou fazer o violão. E daí ele disse assim, cuida, minha filha. Eu disse, tá, pai, pode deixar no gol. Recomendações. Tu quer chegar mais um pouquinho para trás? Fica à Pode vontade ser. para tocar. Aham. Aí. Isso. Não vai bater. Amém. Não, não. Tá bom. Glória a Jesus. Vocês Vamos já adorar conhecem a Deus. ele, daí vocês adoram com a gente. Gente, glória a Jesus. Que Glória a maravilha. Deus. Tenho 1000 motivos de sobra pra agradecer por tua bondade e fidelidade, pelo teu grande poder que dia após dia tuas misericórdias se renovam sobre mim, e que a minha história, todos os meus dias foram escritos por ti. Em cada detalhe vejo o teu cuidado, Senhor.
tua bondade, meu Senhor. Sei que não é por merecer, mas vejo tua graça e amor. Eu quero te agradecer. Meus dias pra Deus quero gastar, e tudo que eu for fazer seja pra tua glória. Eu quero te agradecer por tua bondade, meu Senhor. Sei que não é por merecer, mas vejo tua graça e amor. Eu quero te agradecer. Meus dias pra Deus quero gastar, e tudo que eu for fazer seja pra tua glória. Só temos que agradecer a Jesus por tudo que ele fez, por tudo, por tudo. Glória a Jesus. Eu não tenho que palavras. maravilha, Aleluia. Jesus, que maravilha. Obrigada, Jesus. Glória a Aleluia. Jesus, irmã Ione. Glória, Tem alguma glória. pergunta para fazer para nossa irmã aí, irmã Ione? Aleluia. Glória a Jesus. Eu creio que quando, como a irmã falou, né, quando há uma mudança de espaço, é bem difícil, né, para eles Exato. se Se regular. sentirem bem, né? Então eu creio que isso foi um dos momentos também de trabalho, né, junto, tanto da família como também do ambiente igreja. Isso. E a irmã poderia passar para nós como é que a irmã está se sentindo hoje. Amém. Glória a Deus. Toda a nossa, quando o pastor recebeu a notícia de que nós haveríamos de ser transferidos, realmente é tudo pela fé, mas ali já no normal já é complicado. Sim. Mas eu nunca me apeguei em nada material, a casa, né, nada, irmãos, porque tudo é emprestado do Senhor. Mas o que realmente provou a minha fé, mais uma vez, foi isso, foi a adaptação. Né? Porque hoje a adaptação para nós seria crucial, como diz né? Então, para ela se adaptar, foi muito custoso ela entrar na creche, quando ela iniciou lá em Caxias, que nós ficamos 15 dias. Eu, as professoras e a coordenadora, a gente tinha a entrada, e eu me recordo que a gente passou dela se grudar nas grades e berrava, chorava, e tinha muitas crises porque ela não aceitava entrar na escola. Então, foi trabalhado assim, 15 dias isso, lá onde era a Associação Len Keller, que ela fazia as terapias, os atendimentos. A psicóloga e a terapeuta teve que fazer uma visita lá na creche para ver o que aconteceu, o que desencadeava isso. Até que, então, eles foram trabalharam na parte de terapia, aceitação de acesso a lugares, né? Ela não aceitava os lugares. Por quê? Porque ela era acostumada só na igreja, na escolinha bíblica, ela nunca tinha ido numa creche, então eles foram trabalhando assim nela, né? Daí, antes de nós retornar para Gravataí, para Porto Alegre, também a terapeuta lá me ajudou muito, né? E eu expliquei para ela, olha, nós vamos ter essa mudança, eu preciso que tu me ajude a trabalhar essas coisas com ela. Então, de forma lúdica, né? A gente sabe que eles entendem de outra maneira. Então, ali ela vinha até com os próprios brinquedos, ali tinha umas bonequinhas, um ursinho, e ela fazia voz daquilo que ela gostava, e ela entrava de uma forma lúdica, que ela compreendesse e ela conseguisse se expressar. Com a terapeuta mesmo, ela não conversava. Mas quando a terapeuta entrava para o mundo dela, para o imaginário, o entendimento dela, ali ela se expressava. Então, Deus começou a usar, né, de estratégias ali, ela começou a fortalecer isso, eu também. E um dos passos eu comecei a pedir para Deus sinais. Então, eu digo, Deus, se o Senhor está realmente nisso, Senhor, o Senhor sabe que ela ama essa escola, que era cívico-militar, então tinha toda uma rotina de cantar o hino nacional, ela ama essa parte, né,
me fugiu o nome agora, irmã, me ajuda. Mas é de sequência, né? Primeiro entra, fica na fila, A espera. repetição, Repetição. E aí ela já tinha isso por um hábito, assim, que ela gostava muito. Todos os hinos, né? Ela parava assim e cantava. Tanto, às vezes, tinha uma escola. Nós morávamos bem em cima, assim, na lomba, e tinha uma escola lá embaixo. E às vezes nós estava... Não era a aula dela, mas aí tocava o hino e ela parava lá na sacada e fazia... E cantava até eu. Às vezes eu também ficava do lado dela, assim, para, né, respeito ao hino nacional. Mas daí agora era por fé. Tudo Deus trabalha na gente, né? Deus quis me mostrar que foi necessário, estava tudo muito cômodo, estava tudo muito organizado, estava tudo muito funcionando bem. Só que Deus me chamou, foi desde lá no início pela fé. E Deus falou assim para mim, bom, agora que estava tudo muito bom como Abraão, né? Agora tu vai ter que abrir mão, porque eu estou chamando para algo maior. Glória a Deus. Tu tá vendo talvez o bem-estar dela, no sentido da questão dela estar organizada, mas eu tô vendo famílias que precisam, pais, mães, irmãos, em que tu vai estar lá junto para estar do lado para ajudar. Assim, se às vezes não tiver muitas palavras, mas estando do lado, irmã, Glória a Jesus, é maravilhoso. Ele diz assim, eu sinto a tua dor, eu sei o que é, mas nós vamos vencer, Jesus vai nos ajudar a dar mais um passo. Glória a E Jesus. Deus tem feito assim. E aí hoje foram 5 meses de Maione, por aí, né, mais ou menos 5 meses. 4 para 5. Então, cientificamente ou clinicamente dizendo, para eles se adaptarem, leva-se aí 6 meses para mais, dependendo do suporte, do nível de suporte. Hoje, irmãs, ela chegou no nível de suporte 2. 2 e já estávamos entrando para o 1. Porque as irmãs Glória a sabem, Deus. né, até que Deus ela é chegue e maravilhoso. zere. Eu creio nisso. Mas teve um pouco de recaída, porque Sim. quebrou rotina, né? Normal que isso iria acontecer. Tivemos algumas situações bem complicadas, e daí eu avisei a irmã do prédio, disse assim, irmã, vai ter momentos que vai fugir, que ela vai desorganizar, eu só avisar os irmãos que pode ser que ela, né, possa gritar um pouco, mas está tudo bem, isso é por conta das crises. Mas hoje ela está bem organizada, né? Já está dormindo um sono. Então, tudo para a glória de Deus. Eu posso dizer assim, Jesus é fiel, irmãos. Muito Glória a obrigado. Deus. E eu peço aos irmãos que 3 sempre minutos. que possam Aleluia. abraçar essas famílias, orar com essa mãe. Talvez você veja uma irmã que chega na igreja, uma mãe atípica. Todas as mães, mas essa mulher, ela precisa ser alvo de muito mais amparo espiritual, porque ela demanda muito mais. Glória a Jesus. Glória a Que a gente Deus. possa, né, orar, estar juntos. Glória a Jesus. Muito obrigada, irmãs. Amém. Glória a Deus. Olha, irmãs, a gente poderia passar o resto do dia aqui conversando com a nossa irmã. Teríamos muitas coisas para falar. Eu gostaria até, inclusive, de ouvir um trecho dos outros dos seus louvores. Mas vamos orar, né? Nós temos poucos minutos ali para finalizar a nossa programação. A irmã Ione pode deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes? Eu creio que este dia foi um dia especial de uma forma tão grande que alcançou muitas mulheres que estavam precisando de serem encorajadas. Aleluia. Então o Senhor está falando com você, não temas, mas prossiga neste trabalho, porque grande é o que o Senhor tem realizado na vida da serva do Senhor, e é assim o Senhor quer agir na sua vida também. Então somente se disponha e creia no poder de Deus, que Ele faz milagres. Nós temos isso com os nossos olhos nessa Glória manhã. a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amém. Glória a irmã quer Deus. deixar uma mensagem aí? Quero deixar Salmo 126 para a meditação de todos os irmãos e que possamos, assim como o povo de Israel, né? Ali, quando o Senhor fala, né, que eles saíram do cativeiro, né? E eles começaram a lembrar de todas as coisas que Deus fez, que a gente possa lembrar de tudo que Deus tem feito. Não é fácil na luta, mas nós temos muito motivo de sobra, né? Mais de 1000 motivos, né? Glória a Muitos Deus. motivos para agradecer a Deus. Então, se estamos lutando, a certeza é de que grandes vitórias vão vir, mas tem que ter Aleluia. luta, né? Glória a Deus. Então, Glória a vamos Deus. olhar para Jesus. Olhar para Amém. Jesus. Feliz Amém. Natal para todos os Aleluia. irmãos. Que Glória a Deus abençoe. Jesus. Amém. Amém. Vamos. Glória a Pode orar, Jesus. irmã, por Amém. nossos ouvintes, então, em nome de Glória a Jesus. Deus. Pai, nós somos Aleluia. gratos a Ti, Te Senhor. louvamos. Muito Aleluia, obrigado Jesus. pela Tua presença. Tu és o nosso Ora, presente, Pai, Senhor. Aleluia. Aleluia, Tu és nosso maior presente, Senhor.
O mundo, Senhor, muitas vezes não Aleluia. compreende e despreza, mas nós, Senhor Jesus, temos a oportunidade de te ter. Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso presente. Ter a Tua presença, Senhor, é ter tudo. Se nós tivermos a Tua presença, as bênçãos do Senhor vão nos perseguir, vão vir até nós. O Senhor Jesus vai fazer, Senhor, soprar, Senhor, o Teu vento. E o Teu vento, Senhor, será os mensageiros. O Senhor trará, Senhor, as Tuas bênçãos sobre este ouvinte, sobre esta família. Traz, Senhor, força, graça, este pai, esta mãe, Senhor, para que possa crer, Senhor, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mas profetizar, Senhor, que os Teus sinais e os Teus milagres vão acontecer para a Tua glória, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Nome de Pai. Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Terminou o nosso tempo, irmã Valquíria? Terminou. Glória a Jesus. Então, nós despedimos então dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Nós dizemos juntas paz, paz, oração e união. Glória a Jesus.